Olá, boa tarde. Bem, hoje a gente está de cenário novo, tentando tirar alguns dias de férias aqui, né? E, enfim. E a live tá acontecendo no sítio hoje, né? Bem, hoje a gente tem um momento muito bacana, assim. A gente vai ter uma live com pais. A gente fez uma live outro dia. Ficou bonita a imagem, né, Luíto? Olhem, que bonito. Olha o visual da live, viu? Que maravilha. É, a gente fez uma live outro dia com mães para falar como é que tá essa ambientação aí. Oi, Facina. Amanda, o Facina assiste todas as lives. O Ele é muito lindo. Facina Vitor? O Vitor Facina. Manda um beijo pra ele e fala que eu tô morrendo de saudade. Ô Vitor, a Amanda tá mandando um beijo para você. É, então a gente fez uma live para falar sobre as famílias, como é que tá essa história dessa pandemia, né? Essa adequação, essa adaptação, né? E só tinha mãe na live. Aí eu falei, gente, como é que família é só mãe? Cara, a gente olha lá para ouvir, a gente tem pais muito atuantes, assim. A gente tem pais muito presentes, né? E como é que a gente não... Quando fala famílias, a gente só trouxe mãe. Aí eu falei, a gente precisa fazer uma live com o pai. Vamos fazer uma live que a gente vai falar de família, mas a gente só vai chamar pai, né? E como é que esses pais estão lidando aí com essa readequação, né, do que acontece em casa. Então, rapidamente a gente conseguiu aí com escolas parceiras do Fractal, esses pais, e a gente sempre faz uma reunião às 3 horas, e essa reunião, ela é para tratar do que vai rolar na live, né? E eu já chorei na reunião de 3 horas, assim, porque foi muito bacana, assim, ouvir, né? Então a gente começa a reunião, a gente tem o Antônio, o Fernando e o Marcelo. O Antônio é pai do Colégio Gênios, o Fernando é pai do Colégio Novo Ideal e o Marcelo é pai do Elvira. E a gente traz a Selma aí para falar desse contexto da organização aprendente a partir da fala dessas famílias, né? Bonito o cenário, né, Facina? A gente está aqui passando esse mês de férias aí, viemos todos para cá. Oi, Eloá. Facina mandou beijo, Amanda, para você, falou que tá com saudade. E vamos lá. A gente começa chamando o Antônio. O Antônio vai se apresentar. Ele é pai do Colégio Gênios. Vamos lá. Tá. Gente, voou a minha folha. Olha isso. Tá bonito o cenário, mas a folha voou, Antônio. Agora eu já não sei mais qual é a ordem, vai dar tudo certo. Bateu um vento aqui. Olá, querido, tudo bem? Bem, fiz as apresentações aqui, né? Falei um pouco desse contexto aí do nosso encontro de hoje, né? O quanto vai ser bacana, né? E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu filho, da escola e contasse pra gente como é que está sendo essa sua experiência aí. Maravilha. Você está me Super ouvindo bem? Tá ótimo. Legal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? E principalmente o convite do Colégio Gênios de Campinas, onde meu filho estuda. Desde quando o Lorenzo nasceu, meu filho, sempre vivi correndo, né? Com obras, né? Trabalhando uma em cada cidade, assim, cada 1 ano, 3 anos. Estava longe dele. E o passar do tempo, você fica um pouco com ciúme, né, da mamãe, né, porque o filho fica um pouco mais pegado à mamãe, né. E agora eu estou tendo um, um abraço, um beijo melhor todo dia, né. Eu não digo que essa pandemia fez tudo isso acontecer, mas
me aproximou muito dele, entendeu? Principalmente nas rotinas diárias, né? De tomar um café da manhã junto, um almoço, seus estudos. E isso me fez assim aproximar e aproximar muito mais o amor, né? De pai para filho, né? E as dificuldades de estar fazendo as rotinas diárias, dia a dia. Não é que eu não era, que eu não fazia isso, mas era bem pouco. Mas as rotinas se tornaram muito diárias mesmo, né? Rotineiras. E o que que você aprendeu? O que que você E meu filho, aprendeu ele aí nessa rotina de pandemia? Deixa eu só falar uma coisa aqui, Antônio. Gente, eu preciso que todo mundo desligue a internet. Você pede para todo mundo desligar? O que que você aprendeu aí nessa rotina nova com ele, nessa pandemia, Antônio? Assim, quais são as aprendizagens enquanto pai nesse processo? olha, medo de perdê-lo, principalmente. Acho que todo filho quer enterrar um dia um pai, né? Às vezes tem um imprevisto da vida que o pai acaba enterrando o filho. Mas o medo desse vírus que nem no nosso bate-papo, nós estávamos ouvindo falar lá na China, de um outro lado que não imaginava chegar no nosso Brasil. Principalmente nós, brasileiros, que é acolhedor com todo mundo. E minha esposa, sempre acolhemos muito bem os amigos, parentes, com um beijo, um abraço, e passamos isso para o nosso filho. E, e ver, assim, num piscar de olhos, nosso filho não poder fazer isso, né? Então, a gente vê como as coisas simples que nós ensinamos de bem, que é um beijo, um abraço, uma benção para o tio, para os avós, não poder fazer de um dia para a noite, porque você tinha que. Você tem as regras, né? Você fica com medo, né? Com isso, né? Antônio, Aí você acaba assim. algum fato que vocês passaram juntos aí durante essa quarentena e que foi muito marcante para você, assim, alguma coisa que você se lembre que vocês viveram juntos aí? Sim, por exemplo, eu moro em condomínio. Um exemplo, meu filho olhar pela janela e não poder descer para brincar nos brinquedos, onde ele costumava se divertir com todo mundo. Não poder ir para a escola, por exemplo, que você tirou ele de uma rotina assim drasticamente rápido, né? Não pode ir, filho, mas eu vou, papai, eu uso máscara, uso luva, mas não pode, a gente não pode ir ainda. Sabe, você colocar na cabeça de uma criança de 6 anos, isso é difícil, até mesmo para alguns adultos que não estão entendendo ainda a gravidade. E outro lado, assim, que me marcou muito é não poder levar ele até meus avós, ó, meus pais. Meus pais moram na cidade de Cosmópolis, né? A 45 quilômetros. E todo final de semana nós estávamos na casa dele. E não pode, porque nós estamos num habitat, né? Minha esposa ela é enfermeira, criamos aqui um círculo, um, uma rotina, que não poderia estar misturando, como eles são de risco, e a saudade só por rede social, sabe? Às vezes você chora pelo canto, porque é um desabafo, entendeu? E a palavra, assim, a saudade é tudo para as pessoas, né? Antônio, o que que você leva dessa quarentena como aprendizagem que você vai levar para sua vida, assim, e para sua relação com o seu filho? O que que você não quer perder do que você aprendeu nessa quarentena? Olha, eu vou levar assim que é difícil uma guerra, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos que saber lidar com as situações diárias, viver o momento e aprender com ela. Porque lá na frente não sabemos. Nós não podemos falar assim que prever o futuro.
poderá acontecer novamente. Mas queria deixar que junto, unido, seguir regras, compartilhamentos, você vai sempre preservar as pessoas que você mais ama na vida, entendeu? Principalmente depois que você se torna pai e mãe, o amor de um filho é inesquecível e inexplicável. Eu acho que essa sensação do Disso. coletivo, né? Essa aprendizagem do que é coletivo e que a gente está olhando muito claramente para isso hoje, né? Algo que parecia tão distante da gente, que é um vírus lá na China, né? Como é que muda a vida do mundo, assim? E a gente se entender como parte de um mundo. Eu acho que realmente é uma aprendizagem que para mim também faz muito sentido, sabe? Essa visão de que a gente faz parte de um todo e o que a gente faz impacta todo mundo, né? Eu acho que é uma aprendizagem muito bonita para esse momento que a gente está vivendo. Exatamente. E assim, Lorenzo tem uma babá, né? Ela é a segunda mãe para ele. Eu chamo ele de meu pandinha, né? Não é à toa que sempre nas nossas lições o panda está sempre conosco. E sei explicar para ele, porque ela também estava em tratamento, explicar para ele que não poderia dar um beijo nela. Sabe essas coisas de brasileiro? Brasileiro ser. Não é que é pegajoso, mas sentimental, amigo de todo mundo. Como eu falei no bate-papo, onde nós estávamos antes. Esse lado de união, né, do brasileiro estar convivendo dia a dia, ver assim, perder tudo isso assim do nada, né? Uma simplicidade, acho que o povo achar que é simples perder tudo isso, mas o quanto faz falta para nós, né? Para nós todos. Por exemplo, você chamar um parente seu, seus amigos da escola, da academia, outros da igreja que não pode frequentar, você não pode ir na igreja. Eu acho que o carisma, né? Acho que o abraço é complicado você perder tudo isso, mas o aprendizado é respeitar tudo, né? Respeitar ah, um vírus aí que abalou todo mundo, né? Não precisou ter bombas, né? Como a gente fala, né? Ter fogos, tiro, nada. Mas uma guerra biológica nos trouxe uma tristeza mental muito grande, né? E como é que a Difícil ainda gente se de, acho que, recupera ser disso, curado um né? pouco. Exatamente. Como é que a gente se recupera disso e segue em frente, né? E segue em frente depois que isso tudo acontecer, né? Disso tudo acontecer, né? Como é que a gente volta para um mundo onde a gente reconstrua um mundo com mais sentido, né? Com mais amor de verdade, né? Que legal, Antônio. Que Sim, legal. Querido, muito obrigada por você ter aceito aí o convite. É muito bonito ouvir, né, esse lugar aí do pai nesse momento, como é que isso se ressignificou bastante nas famílias, né? E sigamos em frente aí, nesse propósito da gente se entender como um coletivo, independente de onde a gente esteja, né? Muito obrigada e com certeza. estamos juntos aí nessa missão. Um beijo Obrigado vocês mais uma vez e obrigada ao pelo colégio convite também, e né? agradecer os O amigos. colégio que aceitou também lindamente esse convite também, né? Que ótimo isso. E você também falou com muito carinho das Obrigado. pessoas da escola, né? E nesse momento isso faz toda a diferença, né? Ó, o pessoal está aí agradecendo o teu depoimento, super emocionado, Ah, assim, sim. agradecendo o que você falou. Ó, o Vitor, tem muita gente que eu amo aqui nessa live, tem muita gente que faz parte da história da gente aí, né? E tá todo mundo bem comovido com as suas palavras aí, Antônio. Muito obrigada. Wesley, Wesley também é um paizão que está aí na live Tô acompanhando. vendo, Esse ele cara é falou um aqui, paizão lindo também. pai, sabe as palavras, Oséias, um dia olharemos para trás, foi difícil para ver. Aí, ó, olha aí, ó, que lindo. Vem aqui, Vem, Lorenzo. Lorenzo, dá um Vem oi aqui. pra gente aqui. Fala um oi lá, manda um beijo. Aí, o Lorenzo, Manda que um beijo. lindo.
Obrigada, queridos. Fiquem com Deus aí. Obrigado você. Um beijão para todos. Deus Amém. abençoe. Gente, não disse? É isso, essa é a vida das pessoas. A gente fala que vai fazer essas lives, que não sei o que lá, depois a gente fica aqui, ó, apertado nessa história. Ave Maria, vamos lá. Vamos convidar o Fernando agora. Deixa eu ver se eu tô até chamando a pessoa certa aqui, gente, porque Léo tá aí também hoje. Léo, lindo, querido. Que bom ter você aí. Boa tarde, Andressa, tudo bom? Oi, e aí? Tudo jóia? Tudo Bom? bem? Tudo jóia. Antes de mais nada, eu queria agradecer você pelo convite, queria agradecer também o pessoal do Novo Ideal, a Kátia, o Edson e a Bruna, que me escolheram para portar a bandeira desse grande colégio da freguesia, esse grande querido colégio da freguesia, né? E para discutir esse tema tão legal que é o pai na escola, né? Eu sou pai da Laura, que está no segundo, tem 7 anos, está no segundo ano lá no Novo Ideal, né? Sou apresentar. A Laura é minha filha única e eu fui pai velho, fui pai aos 41 anos e minha mulher foi mãe mais velha ainda, ela foi mãe aos 48 anos, né? Então hoje a gente está com 49 e 55, né? A gente sabe que a Laura é a única filha, mas não teve antes, não vai ter depois também, né? Então a gente vive muito, muito por ela, né? Tem vários pais aí do Novo Ideal, ó, Fernando. Tem um fã-clube aí, ó, todo mundo falando. É um povo legal. Só na sala da Laura, no grupo da Laura, do grupo da sala dela, são 6 pais. É um pessoal bem presente. Júnior, Legal. André, Legal. Márcio, Christian, Edilson. Legal. Será que eu esqueci de um? Não sei. E tem uns comentários esqueci, bem desculpa bonitos, assim, tá bem legal aqui, de pais, né? Pais participando da live. Olha que bonito isso. Isso aí. Legal, legal. Conta um pouco pra gente, assim, né, Fernando? Você traz que você já convivia muito com a Laura, né? Diante desse contexto, já foi uma escolha mesmo de vocês estarem aí nesse contato mais presente mesmo com a Laura. E como é que vocês adaptaram isso aí? No meu caso, a adaptação foi um pouco mais fácil, né? Porque eu sou jornalista freelancer e há 5 anos eu faço home office. Então eu não tive tanto esse impacto. E agora eu vou ter que dividir o meu dia com uma criança, né? Eu já tinha isso, bem ou mal, né? Ela já estava, estou trabalhando aqui, ela, bem ou mal, vinha, papai, vamos brincar. Não posso, Laura, agora eu não posso. Daqui a 10 minutos, 15 minutos. Não, papai, mas tem que ser agora. Tá bom, então vai ser agora, mas depois você fica quieto e o papai precisa trabalhar, né? Então, sempre foi mais ou menos isso, né? Às vezes tinha horário que não dava mesmo, e ela compreendia, mas tinha hora que a gente, 5 minutos a gente brinca um pouco, né? E tem um lado bom, um lado bom e um lado ruim, que é a presença dos pais na vida dela por todos os dias, né? Que minha esposa é aposentada, né? Então ela tem sempre o pai e a mãe muito presente, né? E isso aí, às vezes não é tão legal, né? E aí, como é que foi nessa pandemia aí, essa coisa do ensino online, essa adequação das lições, dos horários, do extra classe, que você trouxe um pouco disso, né? Vamos lá. Quando começou dia 16 de março, que era aniversário da minha mulher, quando começou justamente foi aí que eu fui fazer uma viagem. Viajar a trabalho, fui para Foz do Iguaçu, cheguei lá e dia 16, a escola fechou no dia 17, começaram meio que um online, eu estava fora, minha esposa desesperada, o que eu vou fazer agora? Porque quem sempre tomava conta das lições da Laura era o Fernando, né? Aí eu cheguei em Foz do Iguaçu, dia 16 fechou a Argentina, dia 17 fecha o Paraguai, fecha a fronteira, dia 20 Foz do Iguaçu já não existia mais turisticamente, nem economicamente, teve que voltar. A Laura é asmática, minha esposa tem arritmia. Logo estou no grupo de risco. Eu tive que quarentenar na casa do meu irmão. Ficar uma semana lá, para 15 dias nesse meio tempo. Teve aniversário da Helenice e teve aniversário da Laura. Nossa, mãe. Exatamente. Aí, nesses 15 dias,
a Helenice ficou responsável pela lição da Laura, ela me ligando direto, olha, como é que faz isso, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Então, foi justamente no período mais crítico, eu acabei saindo fora, aí retomando depois, né? E agora o ritmo por mais que ela seja uma criança esforçada, meio CDF, né? Você tem que assistir aula junto ainda de uma criança de 7 anos. Ela não consegue ficar no computador, ela já se dispersa comigo, você sozinha vai se dispersar com muito mais facilidade, né? E como é que é o ritmo das aulas, assim? Dela fazer as lições, como é que você tem olhado para isso e participado disso aí com ela, Fernando? Vamos lá, ela tem aula das 14 às 15h50, são 2 horas, 2 aulas com intervalo e mais tem 2 a 3 dias da semana que tem o Novo Ideal tem as atividades extras, né? Tem aula de inglês, tem aula de karatê, tem aula de educação física e tem aula de teatro. São pequenas lives, né? Nesses dias eu tenho 3 dias, de 2 a 3 dias por semana, o tempo tem mais tempo de aula, né? Tenta acompanhar ao máximo, a gente acompanha e depois faz os trabalhos, né? O Novo Ideal adotou uma trilha de aprendizado, né? Que tem várias etapas e várias lições, né? Semanais, né? E aí tem as lições que eles fazem com os professores, com a professora durante a live, né? E tem o que fica para casa. E a gente tem que acompanhar junto, né? Se divertir junto. Enquanto a gente consegue acompanhar, né? Enquanto a matemática está na adição e subtração, vamos lá. O dia que eu entrevista, o dia que começa a raiz quadrada, Laura, esquece. Isso aí nunca entendi, não vou entender. Né? Não, e é legal que assim, a gente é bonito ver essa live aqui. É assim, a gente tem famílias no Elvira muito presentes, né? Porque a gente traz esse contexto de que a escola é todo mundo, né? E a Selma que vai falar aí depois, a Selma vem muito nesse papel de fazer o entre nós. E é legal perceber assim as falas que estão rolando aí do pessoal do Novo Ideal, do Elvira e do Gênesis, assim, a importância da participação da família nesse processo de aprendizagem, né? E de uma participação muito legítima de construção dessa aprendizagem. Olha, a gente está aqui junto para todo mundo aprender. E o quanto a gente aprende quando a gente tem um filho, né? Eu tenho Exatamente. 2, assim, os meus são super grandes, assim, eu falo que já tá tudo autolimpante, os meus, né? Porque uma tem 23 e o outro tem 18. Ah, não, já é. É tudo autolimpante já. Tá E como é que a gente aprende, né, o tempo todo? Então a gente está aqui com Facina, com a família do Facina, que é uma família muito importante no Elvira, assim. E eu já falei isso para eles muitas vezes e falo para as pessoas, assim, o quanto quando a gente passa por momentos de mudanças como esse que a gente está passando, o coletivo ele fica muito forte, né, Fernando? Assim, sem dúvida. E a gente passa a entender que sozinho a gente não consegue muita coisa, né? A gente não vai para muito lugar, né? E o quanto a força do coletivo é o que faz a gente ter sucesso nesses momentos de ruptura, né? Assim, então é muito bonito ver isso acontecendo em outras escolas. Quando a gente traz essa lógica do fractal, de unir pessoas, de unir escolas e de criar uma rede de aprendizagem, a gente se fortalece com essa rede, né? A gente entende que a gente não está sozinho nos desafios do mundo, né? Então, isso é muito bacana, assim. E o pessoal aqui do Novo Ideal está aqui falando, é óbvio que você é um pai que faz parte dessa construção de identidade de escola, né? Assim, porque eu sempre pergunto, geralmente quando eles trabalham com clipe escola, né? Uhum. E geralmente as dúvidas sou eu que tiro, às vezes falo para o Bruna, que é a coordenadora, né? Desculpa aí, não sei, desculpa atrapalhar teu dia, mas estou com dúvida nisso, dá para que... E a gente vai conversando bastante, diálogo legal, né? A escola nos proporciona, o Novo Ideal proporciona um diálogo muito bacana com os pais, né? E isso é muito importante, assim, o quanto a gente aprende nesse momento da importância desses espaços de diálogo, né? O quanto isso de verdade que faz a gente vencer as mudanças, as crises e os desafios aí que a gente tem, né? Verdade. Que bacana, assim, que emocionante essa live de olhar para o todo, assim, de olhar para fora e ver quanta gente bonita construindo coisas bonitas por aí, né?
E isso a gente vai levar dessa história, dessa pandemia aí, né, Fernando? Ah, com certeza. Acho que a gente vai sair bem da pandemia. Vai demorar um pouco, acho que vai ser. Não tem que ter muita paciência, muita resiliência, não tem muita força. Mas se a gente souber tratar bem aqui, a gente que vai sair bem. Vai Você demorar um sabe pouco, que acho, né? resiliência, para mim, é a palavra, sabe? Uhum. Resiliência é a palavra, assim. No meio dessa pandemia, eu perdi minha irmã morreu, né? E ela estava com câncer, estava muito doente. Aí a Laura, oi Laura, sua linda! Tudo bem, querida? Sim. E aí, como é que tá esse estudo em casa aí com o pai? Conta pra gente. Tá bom, né? Tá bom? Tá ensinando muita matemática pro pai aí? Sim. Sim. O que você ensinou para ele aí, Laura, nessa pandemia aí, nesse momento que você está em casa? O que você ensinou pro seu pai aí? Mexer no Meet. Mexer no Meet, né? Mexer no celular, mexer no gravador. Tudo isso. Que bom, querida. Que bom poder compartilhar isso aí com seu pai, né? Sim. Que linda. Linda, Laura, Fernando. Linda, Laura é linda. Laura Linda mesmo. É uma princesa, né? E aí é isso, cara. Assim, eu acho que resiliência é a palavra, sabe? É o que a gente vai desenvolver mesmo nisso tudo, né? Assim, você olhar e você ter resiliência, né? Para o que acontece na vida da gente e do outro, né? E esse exercício de se entender como um todo, eu acho que isso é muito importante aí nesse processo. Perfeito. Que bom, que bom. Que bom a presença das crianças aí. Tô adorando isso. É ótimo. Primeira vez que acontece isso. Achei ótimo. Que bom. Não, eu sempre tenho... Porque agora a gente tem reunião muito no limite, né? A Laura sempre aparece, ela dá um oi, fala, mas é isso, né? Legal. Tem até acho que teve uma história de um executivo que está tendo uma reunião ferrenha e o filho apareceu, ele falou, não, pera, vamos parar um pouco, vamos lá, deixa eu dar vem cá, filho, vamos lá, 5 minutos aí, vamos distensionar aqui essa reunião. Quem tiver filho aí pode chamar e vamos dar um momento de descontração. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Querido, muito obrigada por ter aceito o convite aí da gente. Eu que agradeço, viu? E que a gente possa depois fazer um encontro presencial com todo mundo que participou dessas lives aí. Ô, Luísa, tá anotando isso? Anota isso aí, Luísa, que eu acho ótimo. É um encontro presencial com a galera toda que participou das lives. Obrigada, querido. Obrigado, Andressa. Obrigado. Bem, agora a gente vai chamar o Marcelo. Eita, gente, tá bom isso, não tá? Meu Deus do céu, tá bonito isso aqui hoje, ó. Afe Maria. Vamos chamar o Marcelo. Deixa eu tirar o comentário aqui. Lugama quer ensinar matemática para Gabriela. Tá difícil, Lugama. Não vai conseguir, não. A gente sabe lá. A história lá. Michele, Marcelo. Querido Marcelo, cara, é um pai sensacional, gente. Tipo, sensacional. Marcelo é o pai que, gente, assim, a gente tem pais incríveis no Elvira, assim, né? Mas o Marcelo é um cara muito representativo desses pais do Elvira pra gente, assim, porque ele é um cara que ele não participa só da escola, ele participa do Fractal também, né? Assim, e tudo que a gente convida, o Marcelo tá sempre muito presente. Ele já fez o Fractal de Design Thinking, ele é um cara que quer entender mesmo dessa escola aí que a gente está desenhando e é muito parte, assim, é muito bom, assim, a gente tem pais sensacionais lá no Elvira e quando a gente pensou nessa live, a gente ficou com uma lista lá pensando, eu falei, gente, acabamos falando, vamos convidar o Marcelo para ele contar aí dessa experiência dele que parte do presencial para o virtual, né, Marcelo? Então conta aí um pouquinho a idade, os filhos, para situar a galera. Oi, Andresa. Oi, todo mundo que está assistindo. É um prazer falar com vocês. Então, eu tenho o prazer de ser pai de alunos que estudam no Elvira, que é um colégio assim que eu acho que cada dia não só é família, mas sabe que a proposta vai envolvendo a gente, que a gente vai, né? Eu acho que a palavra é família mesmo, né? Eu sou pai da Catarina, que tem 4 anos, do Gabriel, que tem 2 anos.
A Catarina, ela nasceu fora do Brasil, a gente estava na Suíça, né? Então eu tive a experiência de ser pai lá, assim, full time com ela. O Gabriel veio na mudança, na barriga da mãe, né? E, e assim, eles estão, né, agora aqui em casa, fazendo as atividades, né, via remoto, né? E está sendo um momento, apesar de toda a dureza, né, do que a gente está vivendo aí com a pandemia, com o risco, com o medo, mas de desfrutar de momentos com eles, né? E de aprender junto, e descobrir coisas, né? Por exemplo, o Gabriel, outro dia, eu acho que ele viu um negócio na TV de futebol, e aí do nada ele tava com uma bola, e ele fala do nada assim, o futebol tá com tudo. E aí a gente morre de rir, eu e minha esposa, a gente olha um pra cara do outro e fala, meu, de onde é que ele aprendeu, né? E outra, eu espirrei ontem, anteontem, e ele falou, saúde, papai. Né? Então você vê que vai aprendendo e você acompanhar isso, a Catarina, especialmente nos primeiros dias, né, de passar um tempão com o pai e com a mãe, ela estava tão feliz, estava tão, né, a gente cozinhou junto, fez pizza, brincou com joguinho, então tem sido bem legal, assim, tem esse lado de poder juntar a família e da gente desfrutar, né, apesar de todo esse momento. E o legal da escola também, eu acho que vocês foram super rápidos também sabe, em dar sugestão, em passar para o remoto. No final do semestre, que o deles acabou, né, como eles são educação infantil, acabou em maio, junho foi férias, agora recomeçou em julho, né, a conversa que a gente teve com os professores, com os coordenadores, elas foram incorporadas, né, as sugestões foram incorporadas nessa nova proposta. E assim, eu acho que o mais impressionante foi a rapidez, né, de como o colégio desenvolveu isso, né? E tem sido um trabalho assim muito grande, né? Assim, na educação infantil, tanto a Sandra quanto o João aí. E como é que a gente aprende com essa inteligência coletiva, né? A gente tem lá o Eu Vira Plus e que as atividades Uhum. do Plus foram muito bacanas para a educação infantil. E agora a gente traz o Ludo, né? O Felipe, né? Para essa educação infantil, para esse Fundamental 1 com essa inteligência, o quanto isso acelerou esse processo de diálogo e de aprendizagem coletiva dentro do Elvira, né? E o quanto é legítimo essa abertura de escuta da família, de escuta do estudante, para a gente melhorar o que acontece dentro do processo de aprendizagem, né? Então, isso para a gente é um valor muito grande. A gente fala que a gente tem trabalhado muito e a gente tem aprendido muita coisa com isso também. E eu entendo que assim, a escuta é algo que a gente tem desenvolvido bastante nesse processo, Marcelo. E uma escuta sem julgamento, uma escuta sem repreensão, uma escuta legítima mesmo que gere aprendizagem. Nós, enquanto gestores, temos desenvolvido muito essa escuta, né? Para Uhum. poder melhorar esses processos. Isso é muito claro para a gente, né? Muito claro. E para mim é legal, você até falou dos cursos que eu fiz de Canvas, eu fiz do Maker, fiz do Design Thinking agora, e assim, para mim, eu sou educador também de ensino superior, mas e eu vi que vocês estavam muito na frente do que a gente fazia dentro da faculdade, sabe? E faculdades de negócios, criativas, inovadoras, mas que era. Eu falei, ué, por que lá na faculdade não dá certo? E na escola dos meus filhos dão, né? Dá certo. Quer dizer, eu vou aprender isso, acho que é uma experiência super legal. E outra coisa que eu acho genial da proposta é aquele negócio que a gente aprende com gente, a gente aprende, né, no grupo, a gente aprende coletivamente, a gente aprende com as pessoas, né? Isso é muito importante. Eu acho que especialmente nesse momento de tudo que a gente está vivendo, do mundo que a gente vai tirar daí, né? Talvez um recado seja a gente não esquecer de ninguém, né? Quanta gente talvez está passando hoje uma situação mais complicada para lidar com a pandemia, porque tá mais à margem, tá mais vulnerável, né? E eu acho que a partir do momento que a gente formando pessoas, né, que saibam lidar melhor em grupo, que saibam aprender em grupo e gerar soluções, talvez a gente esteja mais preparado para no futuro lidar com esse tipo de coisa novamente, né? Eu acho que é isso, é não esquecer ninguém, né?
Lá no nosso manifesto a gente fala isso, né? Uma escola para todos e uma escola para cada um. E a gente tem trazido muito isso, assim, muito forte, né? Cara, como é que a gente de fato cria uma escola para todos e uma escola para cada um e a gente não deixa ninguém de fora, né? Ninguém que seja família, ninguém que seja estudante, ninguém que seja o educador, né? Então a gente passou aí por um processo de muita mudança nesses últimos anos da Elvira e agora a gente vai muito para esse lugar de como é que a gente mantém as pessoas e cuida das pessoas e faz esse desenho de escola, né? Baseado nisso. E conta pra gente um pouco assim, como é que é o ritmo das aulas, como é que acontece as aulas deles aí no virtual, Marcelo? Tá. O do Gabriel ainda é um pouco mais espaçado, ele é menorzinho. Da Catarina, ela está tendo na parte da manhã diariamente, né, as lives. Tem a tarde, que ela tem o Plus também. E tem a trilha, que acontece algumas vezes na semana. Aí eu e minha esposa, a gente se dividiu um pouco. Algumas ela participa, eu tenho mais facilidade de participar no da tarde, ela no da manhã, junto com a professora do que seria o período regular, né? E eu no contraturno. Antes, as atividades, né? Antes, no último semestre, elas estavam... tinham os lives, os encontros, muitas atividades que a gente recebia em vídeo também. E agora o que mudou, que eu acho que facilitou mais, foi as professoras fazendo as atividades junto com a live, sabe? A atividade é feita durante a live. Legal, Né? legal. Eu acho que a Catarina está um pouco numa curva de aprendizado aí de volta das férias. Essa é praticamente a primeira semana, né? A semana passada teve, se eu não me engano, só a sexta-feira de aula, então está começando agora e ela está entrando no esquema, mas eu acho que as férias ela tinha ficado um pouco mais folgadinha e agora tá entrando de novo. Mas eu acho genial, por exemplo, a professora do Plus. Nossa, ela é muito rápida de pegar uma coisa que a Catarina gosta e tipo, e aí fisga ela, sabe, a atenção dela naquele negócio. E é genial, assim. E eu fico olhando também, até porque nesse momento, como eles são pequenininhos, tem que ficar um pouco bem mais perto, né? E para ela não distrair tanto, senão às vezes ela foge, vai procurar um vídeo. Então tem que ficar um pouco mais presente, mas tem sido super legal. E até eu tenho aprendido bastante com esse processo, né, de como as coisas funcionam, né? Marcelo, o que você acha que a gente, enquanto escola, precisa manter depois que essa pandemia passar, assim, dentro desse processo de aprendizagem aí dos estudantes? Eu acho que assim, esse contato com as famílias, esse contato com as pessoas, né, o quanto é importante a gente ouvir o outro, né, conversar, dialogar, refletir, né, até uma coisa que a gente estava falando no aquecimento depois lá com a Lu, né, umas coisas até sociais que eu acho que a gente pode pensar, né, por exemplo assim, geralmente tem as reuniões da escola, é muito mais frequente a gente ver as mães do que os pais, né, por que esse lugar de educação ainda parece um território tão, talvez, distante para os pais, né? Para muitos pais, embora tenham muitos também que participem, né? E por que a educação ainda é vista muito mais, principalmente quando a gente fala de uma educação mais infantil, que nem a do Gabriel, que é pequenininho, e realmente a minha esposa que tem acompanhado mais, mas quando eu vejo, é geralmente as mães que estão lá. Da Catarina já aparecem mais os pais, né? Eu acredito que quando a gente vai para o Fundo 2, para o ensino médio, os pais estão mais presentes, mas né, essa percepção de cuidar como papel da mãe, educação como papel da mãe, e essa fronteira entre cuidar e educar, né, quando na verdade eu acho que é papel de todo mundo. Né? Eu acho que vocês têm feito muito, sempre fizeram, né, com Entre Nós, os que eu participei tinham essas discussões, então a Selma já vinha falando isso já há bastante tempo, de que era importante a gente... Uma coisa que sempre ficou marcado que ela falou, né? De ter uma aldeia para criar uma criança. Né? E que a escola muitas vezes pode ser essa aldeia. Né? Então, assim, vocês já vinham fazendo isso, mas eu acho que a gente precisa continuar. Né? Trazendo os pais, convidando os pais também, serem agentes aí de ativos, né, na educação dos filhos. Né? Legal, legal. Querido, muito obrigada.
Eu espero que a Imagina. gente se encontre aí em breve, né? E continue a Sim. escrever essa história bacana aí que a gente está escrevendo no Elvira, né? Agora eu vou chamar a Selminha aqui. Vamos, tchau, querido. Tchau, sou fã de vocês, adoro tudo que vocês fazem. É um prazer estar Ah, aqui. que Obrigado. lindo, obrigada. Vou chamar a Selma aqui. Gente, muito legal, assim, né? Muito legal. E é um papo que a gente pode continuar por muito tempo, assim, né? Tem muita coisa bonita para trazer aqui. E que bom ter essas coisas bonitas todas, né, para trazer. Selminha tá no pessoal, não tá na Remy. Gente, toda semana, quando eu chamo a Selma, dá um eco aqui que eu não consigo entender muito bem o que que acontece aqui na nossa conversa. É pela Selma. Ó, Selma ou Rênia? Olá, olá, Andresa. Vamos lá, tá dando Vamos eco? pra cá. Ó, Não, dá tá eco, ótimo. Selma. Para as pessoas dá eco. Eu não sei o que acontece com nós duas. Bom, não sei. Então Tá vamos dando lá, eco. fala você que eu vou escutando. Tá bom. Bom, ouvindo tudo isso e principalmente, né, participando da reunião anterior, essa reunião anterior é muito legal, gente. A gente precisa gravar para depois colocar também. Vem logo uma frase inicial, assim, bem socrática, né? Só sei que nada sei, né? Porque a gente ouvir, né, uma conversa com os pais se emocionando, né? A gente teve uma conversa com as mães, bem objetivas, vamos lá, né? E aí a gente tem uma conversa com os pais se emocionando, os pais dizendo o quanto que esse momento me reuniu ao meu filho e o quanto que eu me encontrei ali, sabe? É muito interessante a gente viver isso, né? Então, como nós estamos estudando bastante o Peter Senge, né? E tem das 5 que o Peter Senge fala, uma delas que tem a ver, acho que agora vai melhorar. Boa, Gui, era isso mesmo, era isso mesmo. Valeu, meninos, era o som, era isso. Resolvemos, a gente está 12 lives, resolvemos. Pronto, tudo se aprende nas lives agora. Então, das 5 disciplinas que o Peter Senge fala, né, para que a gente melhore nossa proficiência de aprendizagem, isso serve para a organização, serve para a família, serve para qualquer um, né, que tem a ver com a gente saber o que a gente quer, com a gente ter uma leitura de realidade precisa, com a gente ter um padrão mental flexível que nos permita dialogar com pessoas que pensam diferente da gente, que nos permita abrir mão do nosso ponto de vista e viver outros pontos de vista, que nos permitam ter uma visão que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Quer dizer, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente identifica muita gente que tem o mesmo propósito e a gente constrói uma visão compartilhada com isso, que tem a ver com aprendizagem em equipe, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, aprender com a experiência do outro, né? Colar minha experiência com a experiência do outro, e que tem a ver também com a leitura sistêmica, que hoje passa a ser, inclusive, um paradigma até científico. Nós não podemos olhar as coisas, certo? Quando elas ocorrem só por uma causa e uma consequência, né? As coisas têm várias causas e várias consequências. Bom, e tudo que nós estamos vivendo hoje, com certeza nós produzimos, né, com a nossa historicidade de humanidade, e que agora a gente está precisando revisitar um bocado de coisa, e isso tem a ver com o modelo mental, né? Hoje o que nós aprendemos, né, que constitui a nossa lente de ver as coisas, precisa ser revisitada, né? A mesma lente que serviu para a gente ver um pai e para a gente identificar o que é a paternidade, o que é a maternidade, hoje precisa ser revisitada porque as coisas não são assim. Então, essa construção de paternidade e maternidade foi justamente vinculada à questão biológica, né? Então, o homem faz, né, fecunda o óvulo e a mulher gera a criança. E em cima disso, as funções, né, a função de paternidade e maternidade, aí sim se desenvolve a partir de um modelo social. Então, se vincula, né, um modelo biológico a um modelo social. Então, portanto, aquele que faz vai prover, né, vai garantir a ordem, a lei, e aquela que gera
vai construir os vínculos afetivos e dar sentido a esses vínculos e vai cuidar, né? E vai prover na saúde, no cuidado, no zelo e no afeto. Bom, vinculou-se as duas coisas e para isso nós chamamos de paternidade e maternidade. Bom, esse é um modelo moderno de sociedade moderna que vinculou mesmo o biológico ao social, porque tinha um modelo que precisava, né, precisava caminhar. E a família, a construção da família, que era esse núcleo, né, constituído entre o pai e a mãe, aquela que gera, aquele que faz, aquele que provê, aquela que cuida. E essa célula, né, social serve para aquele que provê, tem a lei, né, e aquela que cuida é submetida a esta lei junto com o filho, né, e aí vem a toda a estruturação de família que nós viemos, né, vem nos constituindo até aqui. E nessa construção psíquica, né, tem uma coisa que a psicanálise traz, de que nós nos constituímos a partir, né, do não constituinte, então com a lei, o afeto e a lei, então essa dança entre pares, né, da função materna e a função paterna, agora eu já estou do lado psíquico, que constitui o nosso psique. Bom, isso tudo constrói um padrão mental nosso que vem dessa história de que o pai é assim e a mãe é assim. Bom, de lá para cá, o mundo mudou, o contexto mudou, né? A mãe não é só aquela que fica em casa cuidando, a mãe agora não só é aquela que gera, né? Tem a mãe que não gera e que é mãe. O pai não é só aquele que faz, porque tem muitos que fazem e que não é pai, porque já tem os bebês, os bancos de sêmen. Bom, o contexto social mudou e esses lugares também mudaram. Hoje a gente fala de maternagem e paternagem. Então, é um outro conceito que é muito mais social do que biológico. Então, a gente se desloca, né, e se distancia do biológico e vamos olhar a paternagem e a maternagem. E aí é nessa hora que a gente aprendeu a olhar primeiro a maternagem e depois a paternagem foi se constituindo aí, e os homens foram ocupando esse outro lugar, que é o lugar de quem cuida, o lugar de quem dá afeto, e às vezes, e por vezes em algumas famílias, as mães ocuparam o lugar da provedora. E em outras famílias, nem o pai nem a mãe ocupa esse lugar de afeto, às vezes é a avó, às vezes a babá. E aí o complicado é quando você terceiriza. Quando que essa relação de afeto é feita por alguém que você paga para fazer. E aí essa relação afetiva com a criança passa a ficar meio complexa, né? Bom, tudo isso gera a sociedade contemporânea que nós temos. Aí vem a pandemia, isola todo mundo e essa rede de apoio que a família tem para criar seus filhos, que são as babás, a escola, os cursos, os psicanalistas e tudo mais que gera em torno de uma família, some, né? Se afastam e fica aquela família nuclear para dar conta disso tudo. E aí é claro que as famílias que têm uma experiência já anterior nessa distribuição de tarefa, nessa corresponsabilidade, nessa olhar para essa rede e ver que eles me apoiam, mas eles não são a educação de meu filho. A educação de meu filho está comigo. Essas famílias têm uma rapidez, né, para dar conta disso e até se beneficia numa situação como essa, como alguns pais colocaram aí, né? E outras não, tem tensões agora, né? Essa tensão, Peter Senge fala que é tensão criativa, ou seja, o que eu vivo hoje e o que eu gostaria de viver, porque a gente vai continuar vivendo isso por algum tempo. Se eu estou muito incomodada com o que eu estou vivendo, para pensar, né? Eu preciso construir um futuro desejado, eu preciso construir um lugar confortável. Se eu ficar reclamando quem roubou meu queijo, eu só vou reclamar e não vou construir nada. Então, olha para a sua base, né, para os seus filhos, para o seu companheiro, seja pai, seja mãe, seja marido, seja namorado, seja o que for, e diz assim, vamos arrumar isso aqui, né? E compreender esse espaço como espaço de todos e permitir, né? E se permitir viver outros lugares, ou seja, né, se é um pai muito tradicional e que hoje, até ontem, ele foi só provedor e ele contou sempre com o apoio da mulher para o resto e agora está se vendo que ele precisa, né, atuar aí, viva essa experiência, troque de lugar, né? E viva este lugar.
e tire um aprendizado disso, porque daqui por diante, cada vez mais, esses lugares eles serão trocados na medida da necessidade. E eles não vai ser o lugar de alguém, né? Não vai constituir o lugar de alguém, até porque nós estamos também mudando gêneros, né? Então, o gênero feminino e masculino hoje não é suficiente para explicar a sociedade contemporânea. Então, portanto, se não tem mais só... E nenhuma família, Selma, enquanto família naquele quadradinho, é o suficiente mais para dar conta da complexidade que a gente olha e vê, né, para fora. Aquela coisa da mãe, do pai, do irmão. Não, isso não dá mais conta da complexidade que é o mundo, de traduzir essa complexidade. Você precisa de uma interface, de uma interlocução e de uma relação com outras pessoas que apoiem nessa construção aí de narrativa, né? As narrativas, elas não são mais tão simples. As narrativas, elas são muito mais complexas. E enquanto complexas, elas precisam de presenças diferentes do que elas precisavam há 50 anos atrás, 100 anos atrás, né? Pois é, e é um retorno, sabe? Bom, a gente sabe que a vida, né, humano é uma espiral. Nós estamos retornando a um ponto, vamos assim, já criamos os filhos na aldeia, né? Não era uma família nuclear, era filhos da aldeia e a aldeia tomava conta, que é isso que Mauro está falando, que a gente está discutindo tanto no Elvira, né? Constituir uma aldeia que toma conta dos nossos filhos. Então, portanto, o vizinho, o colega, o tio, o pai também pode nos ajudar. E as famílias, elas se fecharam muito nelas mesmas, né? Então, do meu filho, da minha casa, da minha família, digo eu, né? E até algumas frases assim, né? Olha, na casa de fulano pode ser, mas aqui na minha casa é diferente. Não, gente, não tem uma casa, né? E agora, então, não tem uma casa, tem muitas casas, né? E todo mundo está invadindo a casa de todo mundo hoje. Então, esse momento serve para a gente refletir sobre isso e o que os pais trouxeram desse outro lugar que eles estão vivendo, né? Que quando ele divide, porque tem uma coisa aqui, a prática nos constitui. Então, quando eles dividem essas funções, essas tarefas, parecem ser coisas simples. Eu estou dividindo agora, mas amanhã vai ser diferente. Mas na hora que ele começa a fazer, muda ele também. Então, é o que Antônio diz, né? Agora eu fiquei muito mais com meu filho, porque eu precisei ficar, porque minha mulher é enfermeira e ela precisou sair, e eu que tenho que ficar com ele o tempo inteiro. Eu estou desenvolvendo um sentimento que, por mais que eu tivesse amor para o meu filho, está diferente. Não é? Está diferente por quê? Porque eu fiquei mais tempo com ele. E esta relação de troca constituiu, né, ou construiu um outro, né, um outro afeto, um outro laço mais fortalecido e que me faz hoje me emocionar e dizer, poxa, é muito mais do que o que eu estava vivendo. E eu quero agora viver tudo isso, continuar vivendo tudo isso, que tem a ver, gente, com proximidade, com contato, né? É proximidade mesmo, dividir com o outro aquele tempo, né? E dedicar ao outro esse tempo que você tem. Então, foi muito bom ouvir isso e já era um incômodo nosso estar sempre conversando de escola e ter sempre mães e poucos pais, né? E agora a gente vê o seguinte, que também tem, né? E eles falaram isso, na nossa postura de mulheres, de mães, tem um bloqueio aí nosso mesmo, né? Às vezes a gente não dá licença, a gente reclama, mas a gente não abre o espaço. É uma né? questão muito de construído. modelo mental, Selma. Hoje eu estava na mentoria lá com o pessoal do Apogeu, lá com a Kerley, e a gente estava falando sobre cultura organizacional, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está vivendo. E aí a gente foi habituado nesse mundo que a gente viveu até aqui, assim, as melhores pessoas eram as pessoas que tinham as melhores soluções. Então, eu tenho uma solução, você tem uma solução, o Pucci que está aí, Pucci, te amo, tá? Tinha que falar que ele estava aí. O Pucci que está aí tinha uma solução e a gente competia pela melhor solução, né? De quem é a melhor solução, e a melhor solução, aquela pessoa tinha um mérito por ter sido a pessoa que resolveu aquilo melhor. A gente quebrar com isso e entender que a melhor solução ela é
a construção de uma solução coletiva, cara, é muito disruptivo, Selminha, é muito disruptivo, assim. E como é que a gente não precisa ter razão e não precisa ter a melhor solução, mas como é que a gente constrói uma solução validada pelo coletivo, a partir da escuta e de tudo isso que a gente aí está sempre olhando para isso, né? Então, quando a Isso. gente olha para a família, é isso também, né? Como é que a gente abre mão desse lugar de ser a mãe e dizer, olha, aqui na minha casa eu sei como é e eu tenho a melhor solução? Não, cara, a gente não tem. A gente não tem. É. A gente não E tem consegue uma coisa, né? traduzir mais, né? E tem uma coisa do filho, né? O filho para os pais, né? Geralmente você constrói uma expectativa de filho, né? Quando você engravida, você tem uma expectativa do seu filho e você tem uma expectativa dele desde o aspecto físico até o psicológico que ele vai gostar, né? Você quer que ele goste das coisas que você gosta, bom. E aí, né? Esse filho ideal, ele vai até o real nascer. Quando o filho real nasce, né, tem ali um projeto de uma subjetividade que você vai colaborar. Então, essa ruptura, né, de que não é o meu filho, né, nasce também um pai e uma mãe, que vai ajudar aquele indivíduo, né, a ser o projeto subjetivo que ele queira ser. E eu vou estar a serviço desse projeto. Eu vou ser o pai e a mãe desse projeto subjetivo que é o meu filho. O meu filho vem através de mim, mas não é meu. Não é? Então, e esse corte é o quantas corte, vezes né? a gente já conversou sobre isso, né, Selma Brito? Eu, André Pois Bonelli, é. você, Selma Brito, né? E o quanto é Pois bonito quando é. você percebe que bom que não é assim. Que bom que não é assim. Exato, Porque daí você exato. passa a aprender muito com seu filho e ele passa a se sentir muito valorizado por ser quem ele é e por ocupar o lugar que ele ocupa, né? E aí É, vira uma relação muito mais saudável para todo mundo, né? Ó, é. vão E cortar a esse gente daqui a um conceito. minuto, É, Selminha. Tô avisando esse aí. conceito de aldeia é o que traz isso, né? Primeiro vamos trabalhar os pais e as mães, para depois a gente falar de filho. Então, no nosso trabalho do Elvira, primeiro a gente cuida dos pais e das mães. Depois a gente fala de filho e de escola. Então, é essa proposta que a gente faz, né, dessa aldeia, e vamos sim continuar com esse trabalho. Foi Vamos muito sim. positiva essa conversa. Selminha, amo você sempre. Você é minha Também, mentora aí. Você obrigada. sabe que você é muito importante aí na minha vida. E que bom que a gente pode estar aqui junta falando sobre isso aí com esse povo Com lindo, porque foi muito certeza. bonito mesmo hoje. Obrigada pela presença de todos aí. Facina, você é Valeu, demais, gente. Facina. Muito obrigada a todos. E vamos lá. Bom final de semana para Tchau, todos. pessoal. Ó, Beijo. ó o Facina ali, Pedro. Ó o Facina Oi, aí, dando Pedro. beijo para você. Ó. Um beijo pra esse menino maravilhoso. Aí, Facina. Ó, a Amanda também quer dar oi pro Facina. Gente, ó, Gabriela, todo mundo. Facina ganhou a live hoje, que todo mundo aqui dizendo que tá com saudade de você, querido. Bem, muitos beijos, foi um papo maravilhoso. Apareceram os filhos todos hoje na live. Aí, ó, oi, Pedro, tá dando oi para todo mundo aqui. Oi, gente. Aí, ó. E valeu, galera. Muito obrigada e bom final de semana aí para todos.